direção defensiva é o quê? Trazer a consciência dos condutores da importância da segurança global e pessoal, bem como capacitar por meio de transmissão de conhecimentos atitudes corretas para evitar um acidente. Independente de quem é a culpa, independente de quem causou o acidente, você vai procurar fazer tudo para que esse acidente não aconteça. Beleza? Então, você vai estar conduzindo o seu carro pensando em todos, pensando no geral. Porque a partir do momento que você conduz o seu carro pensando no geral, automaticamente você estará evitando se envolver em acidente de trânsito. Beleza? Então, você tem que dirigir por você e pelos outros. Essa é a atitude correta. Conceito de direção defensiva. A direção defensiva, a condução defensiva, nada mais nada menos que é, quando a gente fala de direção, é condução. De um veículo, pode ser carro, moto, tal, beleza? De forma defensiva, segura, ou de forma agressiva, ofensiva. Nós sabemos que tem pessoas que dirigem de forma tranquila e tem pessoas que dirigem de forma agressiva. Quantas pessoas que dirigem educadamente, é gentil, é amável, é pontual, é honesto, e tem gente que não está nem aí. Tem pessoas que pudesse passar por cima do outro, no respeito do direito do outro e tal, não sabendo que o trânsito é um local de todos. Todos têm o direito de ir e vir, chegar, sair. Então, todos têm o direito de... Aquele vídeo do professor que o senhor mostrou. Oi? É que nem o vídeo que o senhor mostrou para nós. Exatamente. Exatamente. Beleza? Então, é a forma de dirigirmos que permite o condutor reconhecer antecipadamente a situação de perigo e prever o que pode acontecer com ele e seus acompanhantes do veículo e outros usuários. Você evitar um acidente, você não está só com a dificuldade com você. Você vai estar evitando um sinistro com outras pessoas. Então, dirigir dessa forma, você está evitando uma colisão no geral. Beleza? Algumas provas, alguns livros, você vai encontrar o nome sinistro. Sinistro é igual a acidente, tá bom? Você fala de sinistro, a gente vai estar falando de acidente, é a mesma coisa. Então, aquele condutor que ele dirige de forma agressiva, aquele camarada que ele de forma agressiva, é um condutor que certamente ele vai, mais cedo ou mais tarde, se envolver em acidente. Ele está mais propício a se envolver no acidente do que um camarada que não dirige de forma agressiva. Então, é interessante que você possa dirigir sempre de forma tranquila, segura. Jamais conduza seu carro, coloque seu carro na via que seja de forma agressiva. Quando a gente faz isso, a gente só tem a perder, né? E a tendência a você se envolver no acidente é bem maior. Então, procure fazer de tudo para dirigir de forma defensiva. Direção defensiva, gente, ela se divide em duas partes. Na direção preventiva e na direção corretiva. Vamos entender cada uma para a gente responder certinho lá na prova dos senhores. O que é a direção preventiva? A direção preventiva, gente, é a atitude permanente do condutor que deverá observar, prever e decidir sobre condições de trânsito, evitando se envolver em um acidente. Então, essa é a direção preventiva. Ele vai sair na rua, ele vai ver uma escola, ele vai ver uma creche, ele vai ver um lugar que tem grande aglomeração de pessoas. Então, ele já vai ter o cuidado, já vai diminuir a velocidade, já vai redobrar a atenção, porque ele sabe que naquele trecho pode ocorrer um acidente. Então, esse motorista defensivo, ele vai ter esse cuidado, porque ele sabe que pode acontecer uma situação ali. Então, você vai se antecipar, você vai prever
Você vai analisar, você vai fazer com que o acidente não aconteça. Beleza? Então, a gente tem essa situação no qual a gente pode trabalhar isso. Então, quando você trabalha desse jeito, você vai estar prevendo a situação. Tá bom? E corretiva é aquele condutor que ele vai corrigir uma situação não prevista. Alguém cai da moto, alguém cai do carro, alguém se atrapalha e tem qualquer situação dessa de risco. Então, ele vai o quê ali? Vai ter o cuidado para não se acidentar. Beleza? Vai corrigir uma situação não prevista ali. Vai ter que desviar do buraco. Alguma coisa ele vai ter que fazer ali para poder evitar o acidente. Então, isso caracteriza, né, uma direção corretiva. Atenção! O artigo 28 do CTB diz o seguinte: o condutor deverá, todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigir ele com atenção e com cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Artigo 28 do CTB. Então, gente, não dá para dirigir pensando na morte da bezerra, do bezerro, na Xirra, na Jiraya, no Power Ranger, no Thundercats, na fatura do cartão, na galha que tomou, no trabalho que vai perder, vai chegar atrasado, vai perder o ponto. Então, você tem que dirigir focado no trânsito. Multas, que a gente aprendeu na aula passada aí. Dirigir sem atenção e sem cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, você está cometendo a infração leve, penalidade de multa. Leve são quantos pontos? Questão de prova, 3 pontos. Então, a multa leve corresponde a 3 pontos. Vou perder a minha carteira? Não. Mas eu posso me acidentar. Por que eu posso me acidentar? Porque eu não estou conduzindo o meu carro de forma tranquila. Então, é importante que a gente possa conduzir nosso carro de forma tranquila. Atenção! Você nunca deve dirigir falando ao celular. A gente vai ver uma reportagem sobre isso nessas aulas aqui. Dirigir assistindo DVD, né? Hoje chama mídia visual, né? Chama hoje. Lanchando, fumando. E agora uma nova modalidade que a juventude está fazendo no carro. Estamos dirigindo o carro agora, gente, namorando, tendo relação no carro. E não é com o carro parado, não. É com o carro em movimento. É um risco muito grande. E na hora que você está conduzindo seu carro ali, sua direção está focada em uma coisa. Se você está dirigindo e não está focado no que deveria, vai dar super ruim. Então, a gente precisa dirigir focado no trânsito. Falando desse cara que estava namorando na direção, ele acabou se envolvendo em um acidente. Teve um priabismo e quase perde o negócio. Por quê? Por causa da teimosia, por causa de conduzir o seu carro fazendo relação sexual com o carro em movimento. Isso, gente, não pode causar sérios acidentes. Você teve que levar para o hospital rapidamente para chegar no hospital fazer uma drenagem lá no membro, justamente por causa disso aí. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso aí, que pode causar seríssimos acidentes. Questão de prova aí, para você responder lá no DETRAN. Vamos lá para frente. O trânsito, gente, é feito de erros e acertos. O trânsito é feito de erros e acertos.
Por minuto, tomamos 80 decisões. E erros podem acontecer. Ninguém está sujeito a não se envolver em acidente de trânsito. Seria ótimo se a gente não se acidentasse. Mas a gente não sabe. Por isso que você tem que estar atento ali. São 80 decisões por minuto. É freio, é embreagem, é acelerador, é olhar a situação do trânsito, é olhar a situação geral. Então, são várias e várias situações que podem ocorrer no trânsito. Então, você, motorista, tem que estar atento. Você, motorista, tem que estar ligado, porque algo pode acontecer. E a gente não quer que aconteça. A gente não quer que aconteça. Então, precisa se ter muito cuidado com isso aí. Beleza? Vamos lá para frente. E aí pode ter a falta de habilidade, né? Então, aquela falta de habilidade ali pode acarretar em um acidente. Beleza? Aí o colega aqui falando aqui no WhatsApp para mim que uma pessoa dirigindo, né? Fumando e tal. Então, isso aí acaba fazendo ele dirigir com a mão só e colocando tanto ele como todos em risco, né? Então, por isso que é importante a gente não ter esse tipo de comportamento. Esses erros causam vítimas, prejuízos materiais, desastres e sequelas por toda a vida e tantas outras consequências que pode acarretar de um acidente de trânsito. Então, a gente tem que procurar, né, fazer de tudo para evitar se envolver em acidente de trânsito. Beleza? Sequelas por toda a vida, né? Quantas pessoas estão na cadeira de roda? Quantas famílias foram destruídas? Quantas famílias estão sem seus pais, seus entes queridos, por causa de um acidente de trânsito? Então, um acidente de trânsito nunca tem um lado bom. O acidente de trânsito sempre é tendencioso a ceifar, destruir vidas, né? Então, a gente, como motorista, como condutores, temos que ter essa preocupação de evitar que esses acidentes não venham a acontecer. Conceito de direção defensiva. Dirigir a modo de evitar acidentes, apesar das condições adversas e erros e da irresponsabilidade dos outros condutores e pedestres. Olha o conceito como é simples. Dirigir a modo de evitar acidentes. Aí, popularmente, você já deve ter ouvido até aquela palavra, dirigir por você e pelos outros. Quando você vai conduzir o seu carro, você não vai pensar só em si. Você vai pensar em você e também no geral. Beleza? Então, a gente se preocupa com a gente e também com as outras pessoas. Beleza? Questão de prova para você responder lá no Detran. Vamos lá para frente. Motorista defensivo. Ele conhece e pratica constantemente as técnicas de direção defensiva, interfere conscientemente nos fatores que podem resultar em um acidente e, o melhor de tudo, ele fica satisfeito em poder evitar o acidente, independente de quem é o causador. Então, você defensivo, você vai procurar fazer de tudo para evitar o acidente. Você não quer saber quem foi que causou. Você quer saber que você tem a capacidade de fazer com que seja feito dessa forma. Beleza? Então, você vai procurar fazer tudo e fica satisfeito de evitar o acidente, independente de quem é o causador. Beleza? Questãozinha de prova para você responder lá no Detran. Vamos lá tocar o barco. Elementos da direção defensiva que vai cair lá na prova de vocês respondendo lá no Detran. Então,
você tem que ter o quê? O conhecimento, a atenção, a decisão, a habilidade e a ação. Conhecimento, atenção, habilidade, previsão e ação. Atenção, previsão, habilidade e ação. Questãozinha de prova para você estar respondendo lá no Detran. Atenção, previsão, habilidade e ação. Questãozinha de prova para você responder lá no Detran. Anotou? Conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação. Questão de prova, sempre cai essa questãozinha lá na prova, falando dos elementos da direção defensiva, para que vocês possam responder lá. Conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação. Lembrando que a direção defensiva ela está constituída em cima de 3 pilares, né? Não é só falar, beleza? É ter uma base. Vamos lá. Questãozinha de prova. Você responder. Educação, fundamental para a segurança do trânsito. Pessoas mais educadas tendem a cometer menos infrações de trânsito. Engenharia, que são a segurança das vias. A segurança das vias também faz isso. Isso é importantíssimo. E o esforço legal com a fiscalização. Por incrível que pareça, gente, o povo só respeita quando tem fiscalização. Para você ter ideia, quando tem blitz, se tem menos acidentes. Brincadeira? Por que você acha que as pessoas dirigem melhor quando tem blitz? Não. Quando tem blitz, a galera não passa naquele determinado lugar. Beleza? Então, muito cuidado. Que quando você compartilha uma blitz que está tendo, você está fazendo com que aquele motorista que está alcoolizado, aquele motorista que está bêbado, ele desviar o caminho. Então, tem muito isso, gente. Tem muito, muito isso mesmo. Então, o camarada acaba não passando naquela blitz que vai tirar ele, beleza? Vai tirar aquele motorista ali que está correndo risco a outras pessoas. E aí você compartilha essa informação. Então, gente, é importantíssimo que a gente tenha muito cuidado disso aí, beleza? Vamos lá tocar o barco. Acidentes de moto. Nessa aula, a gente dedica uma parte aos acidentes de moto. Até porque, hoje, a metade dos acidentes com vítimas sérias, vítimas às vezes fatais, são de motociclistas. Principalmente a galera mais jovem, que tem usado a moto como instrumento de brincadeira, apanhar de uma roda, colocar em risco a sua segurança
e as demais seguranças das outras pessoas, fazendo com que muitos acidentes aconteçam. E a moto, gente, não tem chaparia. A moto não tem airbag. Não tem ABS. Então, tem que se ter muito cuidado e muita atenção em relação a isso. 25% são colisões traseiras. 18% saída de pista. 12% bater lateralmente. Fora tantas outras situações que podem ocorrer. Beleza? Então, a gente precisa mudar essa cultura de se ter tanto acidente. O ruim dos acidentes de moto é que a maioria são acidentes com vítimas. Beleza? São acidentes com vítimas, e vítimas ou fatais, ou vítimas que estão em cima da cadeira de roda e tal. Eu vou mostrar uma reportagem aqui já, falando dessas situações para vocês. Moto, condução da motocicleta. A embreagem da moto, gente, quanto menos usada, essa embreagem ela vai durar mais. Beleza? Então, você deve usar a sua embreagem de forma gradual, não ficar o tempo todo com a mão em cima da embreagem, beleza? Você acaba tendo um desgaste prematuro e na prova não pode ficar o tempo todo com o dedinho em cima da embreagem. Pneu murcho, tudo pode acontecer. Você entra na curva muito forte, você tem ali o cuidado, então você pode acarretar em um acidente. Beleza? Então, é importantíssimo que você tenha esse cuidado. É uma questão de prova para você responder lá no Detran. Então, é importantíssimo que você calibre sempre os seus pneus. Então, o pneu precisa estar sempre calibrado, sempre dentro da calibragem correta, para evitar que se tenha qualquer tipo de destaque. Beleza? Então, calibre sempre o seu pneu quando for abastecer. É importantíssimo que você tenha esse cuidado. Beleza? Você fazendo isso, você vai acabar evitando de se envolver em um acidente. Muitos acidentes acontecem justamente porque a pessoa não tem esse cuidado. É importante a gente sempre calibrar nossos pneus. Amortecedores. O amortecedor, gente, não é eterno. Beleza? Então, teve um vazamento, você sentiu que a moto ou o carro está pulando, é ideal você substituir. Beleza? Então, hoje tem recondicionado. Tem várias formas que a gente pode usar o amortecedor. Beleza? Então, muito cuidado em relação a isso aí. É importantíssimo. Vamos lá. Aqui nós temos moto. Não se deve lavar a moto com lava-jato. Isso pode danificar a moto, estragar a sua moto. Então, não lave sua moto com lava-jato de forma alguma. Beleza? Então, questãozinha de prova em relação a isso aí. Corrente frouxa é um perigo muito grande. A corrente frouxa, ela pode soltar quando bater no buraco e tal. Então, é importante, em nenhum momento, você usar essa corrente aí frouxa ou ressecada. Óleo da moto. A moto tem um óleo apropriado, gente. Pode usar um óleo que não pertence à moto. Beleza? O óleo precisa ser apropriado com a moto. Beleza? Então, tem que ser apropriado. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês agora, mostrando essas situações da motocicleta. Beleza? Eu vou mostrar essas situações da motocicleta para vocês aqui agora, nesse vídeo que eu vou passar aqui agora para vocês.